Imagine entrar em um restaurante acolhedor, rústico, com luzes amareladas, refletindo nas paredes de pedra e um aroma irresistível de especiarias no ar. Agora imagine que, em meio a esse cenário encantador, no coração de Salvador, um dos maiores ícones da música brasileira está ali, sentado discretamente em uma mesa de canto, com um boné escondendo o rosto e uma camisa social simples. Era uma noite comum de quinta-feira no La Bella Napoli, mas para Roberto Carlos, aquela visita tinha um propósito que ele ainda não conhecia. Buscando apenas uma refeição tranquila, longe dos holofotes que o acompanham há décadas, o cantor mal sabia que sua presença ali mudaria o rumo da vida de uma jovem garçonete e de toda uma comunidade. Enquanto o risoto de frutos do mar chegava, à mesa de Roberto Carlos, seus olhos se desviaram para a movimentação dos atendentes. Entre eles, uma jovem de olhar abatido, sorriso contido e passos firmes chamava a atenção. Clara. Seu rosto, mesmo maquiado para o trabalho, revelava mais do que cansaço. Revelava dor. E quem viveu intensamente como Roberto Carlos viveu, quem conheceu perdas, superações e tantos palcos cheios e corações vazios, aprende a identificar quando alguém está tentando sorrir por fora e desmoronando por dentro. Foi nesse instante que algo dentro dele se acendeu. Ele não estava mais ali apenas para jantar. Estava ali para escutar o silêncio de uma história que ninguém mais parecia ouvir. Clara tentava esconder os olhos marejados, disfarçando com gentileza e eficiência. Mas para quem observa com sensibilidade como Roberto Carlos, tudo estava claro. Por que aquela jovem chorava? Que dor a consumia por dentro enquanto servia mesas com dedicação? Por 20 minutos, o cantor observou, com atenção, como se cada gesto dela fosse uma nota de uma canção que ele ainda não tinha escrito. E foi nesse compasso silencioso que começou uma jornada de empatia, compaixão e transformação que você vai acompanhar a partir de agora. Fique até o final desta história emocionante e prepare-se para testemunhar como um gesto pode transformar vidas inteiras. Roberto Carlos, um homem acostumado a grandes palcos, mostra aqui sua grandeza longe dos holofotes. E se você gosta de histórias que tocam o coração, que mostram o lado humano de grandes nomes, aproveita agora para se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você não perde nenhuma das próximas histórias inspiradoras que temos para compartilhar. O que está prestes a acontecer vai muito além de um simples jantar. É sobre enxergar o outro, é sobre estender a mão, é sobre recomeços. E tudo começou ali, em uma mesa reservada no canto de um restaurante, quando um rei da música decidiu escutar uma jovem garçonete antes mesmo de dizer uma palavra. Roberto Carlos não era apenas um cliente qualquer naquela noite. Aos 84 anos, com décadas de carreira e milhões de fãs espalhados pelo Brasil, ele carregava uma presença serena, mas inconfundível. Apesar de estar discretamente vestido, com um boné azul marinho e uma camisa social clara, era impossível não notar sua postura elegante e o modo gentil com que tratava todos ao seu redor. Era visível que ele buscava anonimato, mas também que sua sensibilidade estava à flor da pele. Ao observar Clara naquela noite, o cantor viu algo familiar. Era como se aquela angústia silenciosa dela ecoasse momentos difíceis de sua própria trajetória. Algo o tocou profundamente. A conexão entre os dois começava a se formar ali, ainda sem palavras. Clara, por sua vez, tinha apenas 22 anos, mas já carregava nos ombros um peso que muitos adultos mais velhos talvez não suportassem. Loira de pele clara e olhos castanhos levemente inchados, ela escondia sua dor por trás de um coque simples e um avental bem alinhado. Trabalhava no La Bella Napoli havia 10 meses. Sempre pontual, discreta e gentil, era querida por todos os colegas. Mas naquela semana,
havia algo diferente. Mateus, um dos garçons mais antigos do restaurante, já tinha percebido. Ela falava menos, sorria com menos naturalidade e, de vez em quando, sumia por alguns minutos no banheiro, voltando com os olhos vermelhos. Ninguém sabia ao certo o que estava acontecendo, mas todos notavam que Clara estava travando uma batalha invisível. Dona Lúcia, mãe de Clara, era seu único apoio emocional. Com 55 anos, havia perdido o emprego em uma loja de artesanato meses antes, após anos de dedicação. A crise econômica a atingira em cheio e, desde então, Clara havia assumido sozinha as despesas da casa. Era ela quem comprava comida, pagava contas e, com o salário apertado de garçonete, tentava manter a dignidade da mãe e a própria vida em equilíbrio. O que ninguém sabia era que, naquela mesma noite, Clara havia recebido uma mensagem que a fez estremecer por dentro. Um ultimato. O proprietário do apartamento onde morava exigia os aluguéis atrasados. Se não pagassem em uma semana, ela e a mãe seriam despejadas. Enquanto isso, o restaurante seguia com sua rotina. Pratos saindo da cozinha, clientes sorrindo, garçons circulando. Rafael, o gerente, mantinha tudo sob controle com profissionalismo e discrição. Ele também já havia notado a mudança no comportamento de Clara, mas esperava que ela se abrisse no momento certo. Ao ver Roberto Carlos observando a jovem com atenção, Rafael se aproximou para checar se estava tudo bem. Com um gesto sutil, Roberto perguntou sobre Clara. Foi então que Mateus, com sua experiência e cuidado, compartilhou o pouco que sabia. A empatia de Roberto crescia a cada segundo. Ele não sabia ainda o tamanho do problema, mas já sentia que não poderia simplesmente terminar aquele jantar e ir embora como se nada tivesse acontecido. Algo precisava ser feito, e ele estava disposto a escutar. O relógio marcava pouco mais. De 20h30, quando Clara, entre um pedido e outro, tirou o celular discretamente do bolso do avental. A notificação que apareceu na tela parecia comum, mas o conteúdo era devastador. O proprietário do apartamento onde ela morava com Dona Lúcia havia enviado uma mensagem direta e fria. Ou ela quitava os aluguéis atrasados até a próxima semana, ou enfrentaria o despejo. A ameaça era real, sem margem para negociação. Seus dedos tremeram ao ler. Seu rosto, por um breve momento, perdeu a cor. E foi nesse instante que Roberto Carlos, ainda em sua mesa, notou a súbita mudança na expressão da jovem. Era como se ela tivesse sido golpeada por uma dor invisível. Ele não tirava os olhos dela, não por curiosidade, mas por uma inquietação crescente que o impedia de fingir indiferença. Clara respirou fundo, enfiou o celular de volta no bolso e seguiu com os pedidos como se nada tivesse acontecido. Mas algo dentro dela havia quebrado. O medo da humilhação, da insegurança e da impotência se misturava com a exaustão de quem já estava no limite. Roberto Carlos, do outro lado do salão, observava em silêncio. A sensibilidade artística que o acompanhou ao longo da vida agora se manifestava como um radar emocional. Ele sabia que aquela dor não era simples, era profunda, e ele não conseguia ignorá-la. Foi então que decidiu agir. Com discrição, chamou o garçom Mateus, que se aproximou com respeito. Roberto, sem rodeios, perguntou: "Ela está bem?" Mateus hesitou, sem saber até que ponto poderia dizer algo, mas a confiança natural que Roberto inspirava o fez abrir o coração. Explicou que Clara era uma funcionária exemplar, mas que estava estranha nos últimos dias. Disse que ninguém sabia exatamente o que havia acontecido, apenas que ela parecia mais retraída, mais frágil. Rafael, o gerente, se juntou à conversa, também intrigado com a preocupação do cantor. Roberto, então, pediu um favor: que Rafael conversasse com Clara e sondasse, com delicadeza, se ela aceitaria sentar-se para uma conversa rápida, sem pressão. Rafael ficou surpreso,
mas entendeu a intenção. Em seguida, discretamente, se aproximou de Clara e disse que um cliente gostaria de falar com ela, com respeito, sem pressa, se ela se sentisse confortável. Clara, desconfiada, hesitou. Não queria parecer descuidada do trabalho, nem se envolver em situações constrangedoras, mas Rafael garantiu que era algo sério e tranquilo. Ela respirou fundo e, relutante, aceitou. Quando se aproximou da mesa, ficou atônita. Seus olhos se arregalaram ao reconhecer Roberto Carlos. O impacto foi imediato. Ela tentou disfarçar o espanto, mas sua emoção era visível. Roberto, com um sorriso calmo e olhar acolhedor, fez sinal para que ela se sentasse. Não havia julgamento. Em seu rosto, apenas empatia. Ele não sabia exatamente o que ouviria, mas tinha certeza de que, se estivesse ali, era por um motivo maior. E Clara, pela primeira vez naquela noite, sentiu que alguém realmente queria escutá-la. Você já imaginou receber ajuda inesperada de alguém que admirou a vida inteira, justamente no momento em que tudo parecia desabar? Continue com a gente e se inscreva no canal para não perder histórias emocionantes como essa, que mostram como a empatia pode mudar destinos de forma surpreendente. Clara, ainda impactada pela presença de Roberto Carlos, sentou-se diante dele com o coração acelerado. Tentava manter a compostura, mas sua expressão misturava surpresa, vergonha e um leve alívio. Não era apenas a presença de um ídolo nacional. Era o fato de alguém finalmente ter notado o peso que ela vinha carregando sozinha. Roberto, com sua voz serena, que tantas vezes emocionou multidões, falou baixo, quase sussurrando para não constrangê-la. Eu percebi que você não está bem. E eu queria, se você me permitir, entender o que está acontecendo. Por um instante, Clara hesitou. Olhou ao redor, como se ainda buscasse forças para decidir entre guardar o segredo ou se abrir. Mas havia algo no olhar de Roberto que transmitia verdade, uma ausência completa de julgamento. Talvez fosse a maneira como ele a escutava com atenção, ou o simples fato de que, naquela noite, ele não era o cantor de palcos e multidões, mas um ser humano disposto a acolher outro. Com voz embargada, Clara começou a contar. Falou sobre a demissão da mãe, sobre o esforço para manter a casa, sobre as contas acumuladas e o ultimato cruel que acabara de receber. Revelou o desespero de talvez ter que dormir na rua com Dona Lúcia, sem saber o que fazer. A cada palavra, ela sentia o peso em seus ombros diminuindo, mesmo que minimamente. Roberto ouvia tudo em silêncio, com os olhos marejados. Sabia bem o que era passar por dificuldades. Lembrava-se dos tempos em que a fama ainda não havia chegado e sua família enfrentava apertos semelhantes. Quando Clara terminou de falar, ele segurou por um instante o guardanapo nas mãos, como se buscasse as palavras certas. E então, de forma direta e respeitosa, fez uma proposta. Queria ajudá-la. Não com caridade, mas com dignidade. Disse que poderia emprestar o valor necessário para quitar a dívida, sem juros, sem pressa, apenas com um compromisso simples, feito por escrito. Clara, ainda em choque, disse que precisava pensar. Não por desconfiança, mas porque aquela oferta era grande demais para ser absorvida de imediato. Ela voltou ao trabalho com os olhos cheios de emoção e, naquela mesma noite, conversou com Dona Lúcia. A mãe, emocionada, disse que confiar no gesto de alguém generoso não era fraqueza, mas coragem. No dia seguinte, Clara retornou ao restaurante com uma resposta. Aceitaria a ajuda. Roberto, com discrição, providenciou tudo. Um contrato simples. Foi redigido com o apoio de um advogado de confiança e a transferência foi feita sem alarde. Na semana seguinte, Clara quitou o aluguel. Pela primeira vez em muitos meses, dormiu sem medo. E foi nesse momento que sua jornada de reconstrução começou. Silenciosa, mas poderosa.
E tudo isso porque alguém decidiu não virar o rosto diante de uma dor silenciosa. Histórias como essa mostram que gestos humanos têm força transformadora. Inscreva-se no canal e compartilhe essa emoção com quem precisa de esperança. Clara acordou naquela manhã com uma sensação que não sentia havia muito tempo: alívio. Pela primeira vez em meses, o telefone não trazia ameaças e a sombra do despejo havia sido dissipada. O valor do aluguel fora quitado e Dona Lúcia, ao receber a notícia, chorou baixinho na cozinha enquanto preparava café. Era um choro diferente, de gratidão silenciosa. Clara sabia que a dívida ainda existia, mas agora era outra. Um compromisso firmado com respeito, sem juros, com alguém que acreditara nela quando ela própria começava a duvidar de si mesma. Ao chegar ao restaurante naquele dia, Clara parecia outra. Os olhos ainda denunciavam o cansaço de quem enfrentara noites de angústia. Mas havia algo novo em seu semblante: serenidade. Rafael, o gerente, notou a mudança, assim como Mateus, que lhe deu um leve sorriso cúmplice. Eles não sabiam os detalhes, mas era visível que alguma coisa havia se resolvido. Roberto Carlos retornou ao restaurante 2 dias depois. Discreto como sempre, sentou-se novamente na mesa do canto. Quando Clara o viu, caminhou até ele com passos firmes e um sorriso verdadeiro. Agradeceu sem rodeios, com poucas palavras, mas carregadas de emoção. Roberto, com gentileza, respondeu que não precisava de agradecimentos, apenas que ela se cuidasse, investisse em si mesma e seguisse em frente com dignidade. A conversa durou poucos minutos, mas marcou profundamente Clara. Ali, naquele gesto simples, ela entendeu que não era apenas uma ajudada, era alguém em quem se depositara confiança. E isso mudou sua postura. Naquela mesma semana, voltou a estudar com afinco o curso técnico em gestão financeira que havia deixado de lado por causa do cansaço e das preocupações. Com Dona Lúcia trabalhando meio período como atendente em uma pequena loja do bairro, a rotina da casa também ganhou um novo ritmo. As contas, antes motivo constante de tensão, passaram a ser organizadas com planilhas que Clara fazia no computador, já aplicando o que aprendia nas aulas. Mês a mês, Clara separava uma pequena quantia para devolver a Roberto Carlos. Cumpria o acordo com rigor, não por obrigação, mas por honra. Ela fazia questão de anotar cada pagamento com detalhes e toda vez que realizava uma transferência, incluía uma breve mensagem: "Obrigada por acreditar em mim." Aos olhos dos clientes do restaurante, Clara continuava a mesma garçonete atenciosa, mas algo nela havia mudado. Seu olhar já não evitava o das pessoas. Sua postura estava mais ereta e os sorrisos agora eram sinceros. Poucos sabiam da transformação que estava em curso, mas Roberto, em silêncio, acompanhava tudo com o orgulho discreto de quem havia plantado uma semente. Na essência, o clímax da história não foi apenas o fim do risco de despejo, mas o renascimento de uma jovem que, com um único gesto de empatia, ganhou forças para reescrever seu destino. Era o início de uma nova vida, e ela mal sabia até onde poderia chegar. 2 anos se passaram desde aquela noite que mudou tudo. Clara não era mais apenas a garçonete discreta do La Bella Napoli. Ela havia se transformado em uma mulher decidida, com novos sonhos e objetivos claros. O empréstimo feito por Roberto Carlos fora totalmente quitado, cada parcela paga com disciplina e gratidão. Mas o que ele semeou não foi apenas o alívio de uma dívida, foi o impulso para uma trajetória de crescimento que ninguém poderia prever. Clara concluiu seu curso técnico em gestão financeira com louvor. Durante as aulas, descobriu um talento natural para lidar com números e, mais ainda, para explicar conceitos complexos de forma simples. Os colegas pediam ajuda nos trabalhos e alguns professores chegaram a incentivá-la a seguir na área de consultoria.
Foi assim que nasceu, quase sem querer, a ideia da Novo Horizonte Financeiro, uma pequena consultoria independente focada em auxiliar pessoas endividadas a reorganizarem suas finanças. No começo, Clara atendia amigos e conhecidos do bairro. Muitos estavam em situações semelhantes à que ela enfrentou. Famílias inteiras vivendo com o orçamento apertado, acumulando dívidas e sem saber por onde começar. Seu trabalho era mais que técnico, era humano. Clara ouvia com empatia, oferecia soluções realistas, ajudava a renegociar dívidas e, quando podia, indicava vagas de emprego ou programas de capacitação. Sua própria história era o cartão de visita mais poderoso. Inspirada pelo exemplo de Roberto Carlos, Clara decidiu seguir o mesmo princípio, estender a mão quando percebesse que alguém precisava de um primeiro passo. Um dia, uma jovem chamada Mariana, mãe solteira de 19 anos, entrou em contato por indicação de um cliente. Estava prestes a perder a guarda do filho por não conseguir manter um lar estável. Clara a atendeu pessoalmente, ouviu sua história e, ao final, ofereceu um pequeno empréstimo sem juros, o mesmo que um dia recebeu. Mariana conseguiu regularizar seu aluguel, entrou em um curso técnico e, meses depois, também se estabilizou. O ciclo de solidariedade continuava se expandindo. A equipe do Labella Napoli, ao ver a transformação de Clara, também se mobilizou. Mateus, o garçom veterano, sugeriu ao gerente Rafael que o restaurante criasse um programa interno de apoio emergencial aos funcionários, com base em doações voluntárias de clientes e parceiros. Rafael abraçou a ideia e o projeto foi implementado com sucesso. O restaurante passou a ser não só um local de encontros gastronômicos, mas também de transformação social. Clara visitava o restaurante de vez em quando, não mais como funcionária, mas como amiga. Era recebida com abraços e orgulho. O brilho em seus olhos refletia a certeza de que seu passado difícil agora alimentava algo muito maior. Ela já não carregava apenas a história de superação, mas um propósito claro: transformar o que viveu em uma ponte para que outros também atravessassem suas tempestades e encontrassem como ela um novo horizonte. Na inauguração da Fundação Luz do Recomeço, a praça do bairro do Bonfim estava decorada com faixas coloridas, balões brancos e um pequeno palco montado sob a sombra generosa de uma amendoeira. Clara, agora com 24 anos, subiu ao palco com um vestido azul claro e o cabelo solto, visivelmente emocionada. Diante de dezenas de jovens educadores e moradores da comunidade, ela olhou para o público e disse: tudo começou com um risoto e um gesto de confiança. A plateia riu, sem entender exatamente o significado da frase. Mas ali, na primeira vila, Roberto Carlos sorriu em silêncio, lembrando daquela noite em que apenas queria jantar em paz, e saiu transformando uma vida. Ele não pegou o microfone, não fez discursos, mas sua presença arrancou suspiros e olhares surpresos. E quando o mestre de cerimônias anunciou entre aplausos uma doação anônima de 100 mil styles para a fundação, todos souberam, sem precisar ouvir, de quem vinha aquele gesto. A Fundação Luz do Recomeço nasceu com um propósito claro: oferecer educação financeira gratuita para jovens de comunidades carentes de Salvador. Clara queria que nenhum deles passasse pelo que ela e Dona Lúcia enfrentaram. Queria que entendessem, desde cedo, como lidar com dinheiro, como planejar sonhos e, acima de tudo, como buscar ajuda sem vergonha. A homenagem mais tocante veio ao final da cerimônia. Clara revelou uma placa de bronze na entrada da fundação com os dizeres: em memória de Dona Lúcia, que mesmo sem dinheiro nunca deixou faltar coragem. Foi impossível conter as lágrimas. Ali, naquele momento, Clara não era só uma empreendedora. Era uma líder, uma mulher que converteu a dor em semente e a semente em floresta.
Nos meses seguintes, a fundação se espalhou como uma brisa boa. Novos polos foram abertos em bairros. Vizinhos, parcerias com ONGs e universidades foram firmadas, e centenas de jovens participaram das oficinas. Alguns voltaram para agradecer, outros ficaram como voluntários, e o nome de Clara passou a ser referência nacional em inclusão financeira e empatia social. E Roberto Carlos continuou amigo próximo, sempre discreto, mas presente. Às vezes, mandava bilhetes, outras vezes apenas ligava no fim da tarde, perguntando como estavam as coisas. Era como um padrinho silencioso, um maestro que havia tocado a primeira nota de uma sinfonia inteira e agora me diz: você esperava que uma simples noite em um restaurante terminaria nisso tudo? Pois é. A vida tem dessas surpresas. Às vezes, um gesto muda tudo. E por falar em mudar tudo, que tal você dar um clique aí embaixo e se inscrever no canal? Vai que essa história te inspirou, te emocionou ou te fez acreditar mais na humanidade. A gente tem muitas outras histórias assim, de recomeços, de gente como a Clara e quem sabe, até de você. Então se inscreve, ativa o sininho e vem fazer parte dessa corrente do bem com a gente. Afinal, você nunca sabe quando uma história pode transformar uma vida, ou várias.